Indígena, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se, nesse momento, a cerimônia de abertura do Fórum Permanente. 30 anos da Constituição e o Capítulo dos Índios, na atual conjuntura. Em síntese, esse fórum tem por objetivo reunir, por um lado, pessoas que desempenham papéis importantes na elaboração do Capítulo dos Índios, e, por outro, os protagonistas da atual luta pela manutenção desses direitos, face às diversas ações contemporâneas que visam reduzi-los. Os fóruns permanentes e interdisciplinares são realizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A organização deste fórum está a cargo do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Os fóruns permanentes são transmitidos ao vivo pela Diretoria de Cultura, órgão ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Para compor a mesa de abertura, convidamos professor Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas. Professor Dr. Alvo Bianchini, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Doutora Carmen Lúcia Rodrigues Arruda, Malu, diretora interina da Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. Professora doutora Camila Dias, docente do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências da Unicamp e organizadora deste fórum. Professora doutora Artionka Kabiparivi, docente do Departamento de Antropologia e diretora do Centro de Pesquisa em Etimologia Indígena do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e organizadora deste fórum. Podemos sentar. Então, convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Artionka Kabiparivi. Bom dia a todas e todos. É um prazer abrir esse fórum, pensado, planejado por mim e pela professora Camila Loureiro Dias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos presentes nessa mesa pela sua participação e, sobretudo, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura por todo o apoio na organização do evento. Agradecer a presença de todas e todos, e informar que hoje a gente certamente vai ter um excelente dia de discussões sobre um tema que concerne a todos, mas que é pouco conhecido ainda, né? O fórum vai se estender o dia todo, agora de manhã. O objetivo é recuperar a memória dos acontecimentos em torno do Capítulo dos Índios, que ocorreram há 30 anos. E na mesa da manhã, então, teremos protagonistas desses eventos. A liderança indígena Ailton Krenak, a professora Manuela Carneiro da Cunha e o deputado constituinte pelo Maranhão, à época, José Carlos Saboia. À tarde, como o tema, após 30 anos, continua mobilizando, movendo pessoas, porque ele corre perigo, teremos uma mesa sobre a conjuntura atual, composta pelo advogado indígena Eloy Terena e pela liderança e mestre em desenvolvimento social, Samantha Cicina. E é estranho pensar que tenhamos que fazer uma mesa 30 anos depois, visando defender direitos que deveriam estar calçados já, garantidos e petrificados. Mas a luta continua. Obrigada.
Convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Camila Dias. Olá, bom dia. Gostaria apenas de reiterar os agradecimentos feitos pela Artionca, tanto para os palestrantes convidados, quanto para o público que está aqui presente. Acho que é um momento importante hoje, né? E ressaltar que a gente está pensando, né, a ideia desse evento é pensar o nosso momento político atual a partir da recuperação, né, da memória, da construção do que foi esse pacto constitucional há 30 anos atrás, e que, embora a questão hoje seja, né, desse dia de hoje, do nosso encontro, seja especificamente relacionada aos direitos dos povos indígenas, é interessante a gente pensar que isso é uma questão que concerne a todos nós, né, e que o que está em questão, na verdade, são os projetos de Brasil que estão em disputa hoje, que estiveram há 30 anos atrás e que estão em disputa hoje. Então, é importante a gente recuperar essa memória e pensar o nosso momento em função de como essas coisas vêm se desenvolvendo nessas últimas 3 décadas. Obrigada. Gostaria de registrar a presença da professora doutora Daniela Gatti, assessora da Pró-Reitoria de Graduação. Agora, vamos passar a palavra para a doutora Carmen Lúcia Rodrigues Arruda Malu, diretora interina da Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. Bom dia a todos e todas. Eu, na verdade, estou aqui para registrar algumas ações que a Unicamp vem fazendo no sentido da gente resgatar e trazer para o centro da universidade a questão indígena. Eu acho que não é uma questão de trazermos no sentido de que queremos os indígenas porque temos essa dívida, mas é de trazê-los para dentro da universidade porque temos muito a aprender justamente com a comunidade indígena e que a gente traga, de fato, coisas que possam modificar o dia a dia desta universidade. E é nesse sentido que é muito importante registrar que esse ano, pela primeira vez, teremos as inscrições para o vestibular indígena da Unicamp, que será realizado, e o ingresso já será no início de 2019. Teremos 72 vagas nesse vestibular indígena das unidades que colocaram vagas para esse vestibular. Por conta desse vestibular, a Pró-Reitoria de Graduação criou um GT de inclusão indígena, um grupo de trabalho para pensar o acolhimento e a chegada desses alunos na universidade. Esse GT inclui pessoas de várias áreas aqui da universidade que já pensam a questão indígena ou que estão interessados na temática, e a gente está incluído, estamos trabalhando nessa questão arduamente. E também colocar que, dentro da Diretoria de Cultura, a gente já vinha trabalhando, por uma articulação da professora Verônica Fabrini e da professora Alique Wunder, um projeto de uma OCA ou uma maloca, estamos chamando provisoriamente de projeto OCA, dentro da universidade, com a ideia de termos um espaço multiétnico para que tenhamos ali dentro uma troca de conhecimentos de uma forma que não é a forma estabelecida pela academia, mas de uma forma que podemos aprender e apreender dos indígenas. E foi uma feliz conjunção de ideias que esse projeto, a gente estava começando a pensar nele quando houve a aprovação do vestibular indígena. Então, ganhamos potência e muito mais importante que se trabalhe isso agora. Uma série de ações já estão sendo pensadas para o segundo semestre, para que a universidade possa, de fato, estar, eu não quero usar a palavra preparada, mas que a universidade sinta, de fato, a importância desse momento que estamos vivendo, desse vestibular, desse ingresso.
E, ao fazer um levantamento para ver os indígenas que já estão na Unicamp hoje, foram descobertos cerca de 70 estudantes autodeclarados indígenas que já estão aqui com matrícula ativa. Então, esse é uma questão recente, a gente acabou de ver isso, e também vem se somar, né, a essa discussão que está sendo feita. E aqui na Diretoria de Cultura a gente está organizando os fóruns, então eu quero fazer alguns agradecimentos especiais, porque a logística para que esses encontros aconteçam, ela é imensa, né? Então, eu quero agradecer a Sônia Mazariol, que está aqui, e que de 15 anos dos fóruns, há 7 ela já trabalha na condução disso. Quero agradecer a equipe daqui do Centro de Convenções, que, além de organizar o espaço, também estão trabalhando na gravação e na transmissão online. Aliás, avisem as pessoas que este fórum está sendo transmitido online. Quero agradecer à Rádio e TV, a Secretaria de Comunicação da Unicamp, pela cobertura aqui do evento. E quero agradecer também às áreas administrativas, tanto da Diretoria de Cultura quanto da Pró-Reitoria de Extensão, que trabalharam muito em todos os bastidores desse evento que está acontecendo hoje. Que seja, de fato, profícuo, que a gente possa fazer uma discussão para sair daqui com novas proposições. Obrigada pela vinda de todos vocês e obrigada às organizadoras por essa oportunidade. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Álvaro Bianchini, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de começar parabenizando as organizadoras, os organizadores do evento, em particular a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a equipe do Fórum Permanente, já há 15 anos trabalhando neste projeto fantástico aqui na nossa universidade, e, em particular, as organizadoras do evento, as professoras do nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Camila Loureiro Dias e Artionca Capiberibe. Gostaria também de dar as boas-vindas em nome da direção do Instituto a todos vocês neste evento, em especial aos nossos convidados. Tivemos a oportunidade de falar muito rapidamente antes de começar o evento. Vocês poderão ouvi-los ao longo do dia, também participarei de uma parte deste evento. Com os 30 anos da Constituição de 1988, têm sido realizados por todo o país, mas também aqui na nossa universidade, no nosso estado, eventos que têm procurado discutir as circunstâncias nas quais aquele texto constitucional foi construído, mas também os impactos daquela Constituição e a situação atual, ou seja, aqueles direitos registrados no texto constitucional, a maneira como eles foram ou não efetivados e a possibilidade que paira sobre nós de alguns desses direitos virem a ser retirados. Os eventos foram muitos, e nas associações profissionais e nas associações de pós-graduação da área de ciências sociais, em especial, eles foram recorrentes. Nós teremos agora, em julho, o congresso da Associação, encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, no qual esta discussão está pautada, também estará pautada em outubro na Associação Brasileira de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Mas eu gostaria de registrar a especificidade deste capítulo que está em discussão hoje, o capítulo dos índios, no qual os direitos da comunidade indígena estão registrados. Bem, a particularidade consiste em que, na discussão deste capítulo, durante a Constituinte, se verificou algo que, em outras situações, nas discussões que tiveram lugar durante a Constituinte, não se verificaram com a mesma intensidade, que é uma confluência virtuosa entre movimentos sociais e a organização dos povos indígenas e a universidade, e, em particular, a Associação Brasileira de Antropologia, a Associação Nacional de Pós-Graduação em
em ciências sociais. Nós temos o registro material desta confluência no nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e convido a todos a conhecerem o acervo da Associação Brasileira de Antropologia, que está guardado no arquivo Edgar Löwenroth, onde uma parte importante das iniciativas tomadas pela ABA nestas circunstâncias e nesta discussão se encontram registrados e preservados em condições de serem consultados pela comunidade acadêmica, mas também por todos aqueles que se interessarem no tema. Eu acho que nós temos ainda muito o que avançar, tanto na afirmação de direitos, como também na sua defesa. E uma maneira que nós temos de fazer isto na universidade é resgatando a memória das lutas que permitiram a afirmação destes direitos. Nós temos feito isto de várias maneiras. Eu creio que este evento é um momento importante do resgate desta memória, mas também da reafirmação dos direitos e da luta pela sua preservação. E, por isso, eu gostaria de, mais uma vez, reiterar os agradecimentos aos colegas que tiveram a iniciativa de organizar este evento e de manter esta pauta ativa entre nós, juntamente com aqueles que aqui se fazem presentes. Muito obrigado, então, mais uma vez, aos colegas, e espero que tenhamos um excelente dia hoje e que a conversa seja muito produtiva. Obrigado a todos pela presença. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia a todos. É um prazer receber todos aqui na universidade, aqueles que vêm de fora. E gostaria de cumprimentar aqui a nossa mesa, o professor Álvaro, Malu, Camila, Tionca. É um prazer receber vocês aqui. Esse é o segundo fórum dessa marca de 15 anos de realizações, e gostaria de parabenizar toda a equipe, principalmente a Sônia, que está há muitos anos já, né, Sônia, responsável pelos fóruns, e esses fóruns, eles permitem, de certa maneira, esse contato maior do que a gente desenvolve na universidade, dialogando com o exterior, com a comunidade externa da universidade, que é um dos papéis fundamentais que a gente tem como missão na extensão da universidade pública, né? E nesses últimos anos nós reformulamos um pouco, dando uma característica mais forte da área interdisciplinar, ou seja, que um fórum consiga conversar, dialogar com várias áreas do conhecimento. E com muita felicidade, uma vez que os fóruns, nós da Pró-Reitoria damos todo o apoio para a geração dos editais, na parte toda de processamento e recebimento, acolhimento, organização das propostas, mas, na verdade, ele é escolhida pela própria comunidade, pelas áreas de conhecimento específicas, né, sem nenhuma interveniência da Pró-Reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E com muita felicidade nós vemos que esse tema foi escolhido nesse ano, né, e que também coincide um pouco com aquilo que a Malu havia dito, do que a universidade tem feito nos últimos anos, e das vitórias que eu considero como vitórias para a nossa comunidade, tanto a inclusão no nosso vestibular, a entrada, né, permitir uma entrada diferenciada, como também um GT que procure conversar um pouco mais naquilo que a gente trata de cultura e como a gente entende a cultura no ambiente universitário, né? Esse fórum é especialmente importante, coincide também, de certa maneira, com uma revisão que acabou de acontecer da reforma universitária, né, de Córdoba, que comemorou 100 anos, né, e que também fez uma releitura um pouco. Nós somos aqui, se pensarmos muito, olharmos historicamente o que aconteceu na reforma universitária de Córdoba, o que modificou na criação das primeiras universidades do Brasil em 1930, né?
na década ali, é um pouco tardio em relação do que aconteceu na América do Sul como um todo, mas é um reflexo muito grande dessa reforma. E acho que também pensarmos um pouco na reforma, no diálogo que tem, o que foi constituído há 30 anos atrás, a nossa Constituinte, com os direitos culturais dos tratados internacionais, tanto do Unesco como também do Luxemburgo, onde fica muito claro a preservação, a importância da preservação da cultura de um povo, da manifestação cultural. E tenho certeza que esse fórum ele vai tratar desses assuntos. Então, trazer essa discussão para a universidade também é uma oportunidade de agentes externos ter contato com a discussão que é realizada aqui de altíssimo nível com relação ao tema. Então, gostaria de parabenizar todos os presentes, especialmente os propositores do fórum, e desejo a vocês um dia de muita interação, e espero que esse seja um primeiro contato, início de várias realizações futuras com o tema. Então, muito obrigado e desejo a todos um bom dia. Encerrada essa cerimônia, agradecemos às autoridades que compuseram a mesa de abertura deste fórum.